Glória a Deus, aleluias. A presença do Senhor é gloriosa neste lugar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está presente neste lugar. Glória a Jesus. Eu quero, neste momento, amados irmãos, cumprimentar todos com a paz do Senhor, aos que estão aqui presentes, aqueles também que estão em casa, e o Senhor possa te abençoar de uma forma especial. Amém, irmãos? E convido os irmãos para que nós possamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu Mateus, apóstolo Mateus, capítulo 7, versículos de número 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Os irmãos podem sempre ficar com a Bíblia posta na mão, porque nós vamos utilizar alguns livros para lermos. Amém, irmãos? Encontraram? Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, eu quero te louvar por esse momento precioso. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, por intermédio da Tua palavra nesta noite, Senhor. Nos usa como instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, abençoados na presença do Senhor e glorificando a Deus. Eu também agradeço primeiramente a Deus e a minha igreja por essa oportunidade, a liderança, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando da palavra do Senhor. E eu quero falar nesta noite, irmãos, sobre os dois caminhos. Esse texto nos traz, está inserido ele no último capítulo do Sermão da Montanha, no monte em que Jesus ensinava o povo na Galileia, o qual trata de porta larga e caminho espaçoso, e porta estreita e caminho apertado. Interessante, irmãos, que eu entendo de uma forma espiritual como porta simboliza atitude e caminho simboliza prática. E isso porque vivemos sempre diante de escolhas, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Porém, esse livre-arbítrio, ele está condicionado à escolha. O caminho largo conduz à morte eterna, e o caminho estreito conduz à vida eterna. Glória a Deus. No entanto, cabe a cada um escolher o seu próprio caminho. Porém, a palavra do Senhor nos ensina no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conhecemos a palavra do Senhor, que é a verdade, qual dos caminhos escolher? Qual caminho eu devo, então, escolher? E eu quero trazer aqui, irmãos, 4 exemplos de caminhos largos e caminhos estreitos. Para exemplificar, em primeiro lugar, a porta larga, o caminho espaçoso é o qual conduz à perdição, e muitos são os que andam por esse caminho. Diz assim a palavra do Senhor. Por exemplo, quando Deus criou todas as coisas, e a formação do Éden e da mulher, qual a atitude e a prática deste casal, amados irmãos? Os irmãos podem abrir a palavra do Senhor comigo em Gênesis? Capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então o Senhor foi criando todos os dias, o Senhor criava. De uma forma tão especial, quando chegava no final daquele dia que ele criava, ele dizia: e viu Deus que era
bom. E o Senhor foi criando, quando nós chegamos aqui no versículo 21, diz assim: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que há nas águas, abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave e asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mas quando nós chegamos, amados irmãos, no versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E nós continuamos lendo, quando chegamos no versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Agora não era só bom que o Senhor disse, era muito bom, porque Deus criou, então, esse ser, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu e você fomos criados por Deus, para o louvor e para a exaltação e para a honra e glória do nome dEle, nós somos criados por Ele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, quando adentramos no capítulo 2, que fala um pouco mais da descrição do homem, com mais clareza, quando nós chegamos no versículo 7 do capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o Senhor formou o homem de quê, irmãos? Do pó da terra, e soprou em seus narizes o espírito de vida. E nós nos tornamos, então, alma vivente. Glória a Deus, o Senhor nos fez com este corpo, com esta matéria, mas o imaterial, que não se pode ver, que é o sentimento e o espírito, a alma, e que nós temos a capacidade de falarmos, de aprendermos, de termos a sabedoria, foi tudo dado por Deus. É tudo para a honra e glória do nome dEle. Então, amados irmãos, quando foi no momento, no versículo 9, e diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Quando chega no versículo 15 do capítulo 2, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Irmãos, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele cumpre. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto grandes coisas que o Senhor tem realizado. E eu confesso, irmãos, que eu estou muito emocionado nessa noite, irmãos, quando eu vi a Edívia chegando aqui. Porque eu vejo o milagre que o Senhor está fazendo em nosso meio. Muitas vezes, irmãos, Deus está fazendo tanto milagres e nós não conseguimos ver os milagres que Deus está fazendo em nossa vida. Aleluias! Portanto, Deus, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso e Ele está conosco para nos dar a vitória. Mas quando chega no momento de criar, então, a mulher, havendo então, pois o Senhor Deus formado todo o Éden, no capítulo 2 ali descreve a partir do versículo 19, então nós podemos ver quando o Senhor então cria a mulher. Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E da sua costela, ele tirou uma de suas costelas, ali houve a primeira cirurgia, né? Tirou uma de suas costelas, cerrou o local, e da costela que o Senhor Deus tirou do homem, Ele fez uma mulher. E Ele pegou aquela mulher, irmãos, e levou-a até Adão. Quando Adão viu a Eva, irmãos, ele deve ter dito assim: que coisa mais linda é essa que Deus fez, o que é isso? É assim como a minha esposa, quando eu olho para ela, né? E nós que temos esposa, temos que cada um de nós olhar para nossas esposas e dizer assim: que coisa mais linda que o Senhor nos deu, não é, pastor?
Então, Deus nos deu o melhor, irmãos, porque Ele sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. Então, o Senhor criou então a Eva. Então, era tão bonita que Adão disse assim: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, porquanto será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aleluias. E no último versículo do capítulo 2 diz assim: e ambos estavam nus, e o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então não haviam, eles eram seres inocentes, não havia maldade em seus corações, porque o pecado ainda não havia entrado. Mas você pode perguntar, mas o que tem a ver isso, pastor, com porta larga, caminho largo? Tem, irmãos, porque quando nós entramos no capítulo 3, então vem a atitude que eles não deveriam ter tomado, irmãos. Aquela mulher que Deus fez para Adão, Eva, ela tomou uma atitude que não podia ter tomado. Quando nós entramos no capítulo 3, fala da tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta, versículo 1 do capítulo 3, de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse assim, irmãos? Não. Deus disse, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. As demais podiam comer. E ela respondeu, e disse à mulher serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Foi isso que o Senhor falou. Quando chegamos, amados irmãos, aqui no versículo 4, e a serpente insistente, né? Ali traz o símbolo de Satanás, e ele insistente, então falou no versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ele usou ali, irmãos, um advérbio de negação, ele foi enfático naquela palavra, ele disse, não morrereis, certamente não morrereis. Deus disse que morreria, e morreria. Ele disse que não morreria. Então, amados irmãos, veja o argumento dele com Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, quando Satanás, a serpente, fala, né? É porque Deus sabe que os seus olhos vão abrir e você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Quem não quer ser como Deus, né, irmãos? Muitas pessoas querem ser como Deus. Ninguém pode ser como Deus, irmãos. Só existe um único Deus. Não há outro Deus que é digno de ser louvado e de ser glorificado. E é só a Ele que nós devemos nos prostrar, só diante dEle. Se tivermos que chorar, é na presença dEle, de joelho na presença dEle. Eu não posso vê-lo assim como você também não pode, mas nós sentimos a presença do Senhor e a glória de Deus que está neste lugar. Aleluias! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Portanto, aquela mulher pegou, comeu do fruto e deu também para o seu marido. E o que aconteceu? Eles perceberam que estava nu. E aí então fizeram aventais, né, de figueira. E quando Deus, na variação do dia, chega ali, então no Éden, pergunta: Adão, onde tu estás? E Adão havia escondido, disse: Senhor, nós escondemos porque eu tive medo e me escondi. E o Senhor disse: por acaso você... Ele disse: percebemos que estava nu. Então o Senhor disse: por acaso você comeu do fruto da árvore que eu te disse para não comer? Ele disse: ah, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ele disse à mulher: o que foi que tu fez? A serpente me enganou e eu comi. Então aqui, irmãos, a partir do versículo 15 de Gênesis 3, diz assim:
e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Eu não sei se eu falei claro para os irmãos, Gênesis capítulo 3, versículo 15 ao versículo 19. Versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então foi isso que aconteceu, amados irmãos. Então eles deram ouvido àquilo que não podia. Aí diga assim, mas a mulher que foi culpada. Não, irmãos, ele também sabia que não podia comer. Então, nós não podemos dizer que foi a mulher a culpada. Satanás induziu e os dois comeram. Infelizmente, né, irmãos? O pecado entrou e trouxe todo esse problema que nós vivemos, que veio a consequência até os dias de hoje. Porque Deus, então, a partir daquele momento, expulsou, tirou o homem do Éden, colocou querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que ela rodeava para guardar o caminho da árvore da vida. Deus ainda foi misericordioso para que nós não voltássemos e comêssemos da árvore da vida e vivêssemos eternamente no pecado. Então Deus ainda preservou a nossa vida, porque Ele ainda tinha escolha para a minha vida e para você. Não havia ainda perdição total, porque o Senhor nos ama, amados irmãos. Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Nós não somos uns seres qualquer, nós somos feitos à imagem do Deus invisível, que eu não posso ver, não sei como que é, nunca vi o Senhor, irmãos, mas eu creio porque eu sinto a glória do Senhor, e o Senhor está neste lugar. Aleluias. Então, quantas pessoas, amados irmãos, tomam atitudes escolhendo o mundo, pensando que é o melhor, está lá. Os olhos se enchem daquilo que parece que é bom, e assim desprezam a Deus. E eu quero trazer um segundo exemplo aqui, que é a vida de Paulo. Por exemplo, na vida de Paulo, temos posições de servos de Deus que apostataram da fé. Deste nós temos Demas, que amou o presente século e abandonou o Senhor e a Paulo. E também Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males a Paulo. Estes escolheram o caminho largo e a porta larga, preferindo saírem da presença de Deus. Então, assim como este casal, eles desobedeceram a Deus, aqui também teve servos de Deus que desobedeceram ao Senhor. E os irmãos, abram comigo lá em Timóteo, o último capítulo do segundo livro de Timóteo. Os irmãos puderem abrir a palavra de Deus comigo. Nos diz assim, amados irmãos, capítulo 4 de 2 Timóteo. Nos diz assim, versículo 10 e o versículo 14. Ele diz assim, porque Demas me desamparou, ele amou o presente século e foi para Tessalônica crescente, para a Galácia e Tito para a Damácia. Versículo 14 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Quando chega no versículo 15, amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, tu, meu filho, estava escrevendo para Timóteo, tu, meu filho, guarda-te também deste camarada aí, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras.
Eles amaram o presente século, irmãos, desprezou as coisas de Deus. Eles queriam eram as coisas que eram agradáveis aos olhos, aquilo que o olho pode ver, aquilo que lhe traz bem, aquilo que lhe traz riqueza, prazeres, coisas daquela forma que desagrada ao Senhor, irmãos. Tudo isso as pessoas que amam o presente século. São tantas coisas que o mundo oferece. Dizem assim: ah, pastor, o mundo não oferece nada. Pelo contrário, irmãos, o mundo oferece muitas coisas para desagradar a Deus. O mundo oferece inúmeras coisas para desagradar a Deus. Tem inúmeros prazeres para as pessoas tomarem e se levarem pelo mau caminho e andarem e fugirem da presença do Senhor. Esses camaradas e esse Alexandre aqui, ele causou muitos males para o apóstolo Paulo, porque ele maltratou ele desonrou, ele amou o presente século e ele profanou as coisas de Deus e passou a adorar outros deuses, irmãos. Deuses, segundo a mitologia, o pastor até deu aula aí, sobre deuses com forma de animais, né? Eles passaram, então, a defender aquilo que eles achavam que era melhor para eles, e não o que estava escrito segundo a palavra de Deus. E nós temos que andar, irmãos, segundo a palavra de Deus. Não é segundo a minha vontade, mas é segundo a vontade de Deus. Aleluias. Porém, irmãos, com referência, então, à porta estreita e o caminho apertado. Porque o caminho largo nós vimos: desobediência ao Senhor, desrespeito a Deus, abandonar a casa do Senhor, as coisas de Deus, o trabalho do Senhor. Quantos não fazem isso, irmãos? Será que isso só aconteceu no passado? Não acontece hoje, irmãos? Acontece. Muitas pessoas deixam os caminhos do Senhor e resiste àqueles que servem a Deus e são duros, acham que estão certos, mas estão enganados, irmãos, e não dão ouvido aos pastores que ensinam a palavra do Senhor. Nossa igreja é uma igreja que ensina a palavra de Deus. E eu ouvi, foi inúmeras mensagens do meu pastor, antes dele falecer, muitas mensagens, que ele nos instruía, irmãos. E hoje temos o pastor Gedeon Júnior, que nos traz inúmeros estudos, quanto todos os outros irmãos, pastor Elias e tantos outros, que os novos agora estão trazendo assim aulas maravilhosas, e nós estamos aprendendo, continuando a aprender, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, com referência à porta estreita, eu quero dar outro exemplo, um exemplo de porta estreita. Quero dar o exemplo do personagem que mais conhecemos na história, que é a história de Jó. Jó, amados irmãos, Satanás não está preocupado com aqueles que fazem o que ele quer, mas é com aqueles que servem a Deus. Vejamos a vida de Jó. O Senhor concedeu que ele fosse provado, e tudo sobreveio de mal e de forma rápida, porém Jó permaneceu íntegro diante do Senhor. Capítulo 1 do livro de Jó. Os irmãos puderem também abrir comigo. Nos diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, aqui, irmãos, a descrição de quem era Jó: um homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, esse aqui era um homem que andava no caminho estreito, a porta apertada e o caminho estreito, porque as atitudes daquele homem eram atitudes louváveis, porque ele não tomava decisão segundo a sua própria vontade, mas era segundo o que Deus determinava. E é uma história muito conhecida por todos os irmãos. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era muito grande a riqueza de Jó, irmãos. Mas a preocupação de Jó era tão grande com aqueles filhos, que eles faziam banquetes
E esses banquetes duravam dias, e com os filhos e as filhas, e eles bebiam, e ali eles faziam, né? Passavam noites em festa. Certamente eles estavam sempre unidos, porque os pais ensinou aqueles filhos viverem sempre unidos um com o outro, né? Não é isso que a família tem que estar, sempre unida, né? E eles viviam sempre unidos. Mas Jó tinha uma preocupação, irmãos, versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os filhos estavam ali em festa e Jó apresentava sacrifício por eles continuamente diante do Senhor, pelos seus filhos. E quando nós chegamos no versículo 6 aqui, irmãos, e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Por isso é que eu disse que o diabo não está preocupado com quem está lá no mundo, fazendo as coisas que ele quer, não. Ele está preocupado com aqueles que servem a Deus, que andam na presença do Senhor, que andam em retidão na presença do Senhor. É com esses que ele está preocupado, e querem tirar da presença de Deus, para ver se assim ele pode atingir aqueles que são do Senhor, para poder, atingindo um servo de Deus, ele possa atingir a Deus. Mas ninguém é maior do que o Senhor. O Senhor é quem nos guarda, é quem nos proteja. E disse o Senhor a Satanás: você tem observado, tu viste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então veja a própria descrição que Deus deu para Satanás de quem era Jó, irmãos. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temeria Jó debalde? Tu não o enches de riquezas? Ou seja, ele não te serve porque o Senhor o tornou. Ele nem chamou Deus de Senhor, chamou apenas de Deus. Não encheu ele de riqueza? Então ele pediu, ele acusou a Jó. Ele disse: porventura, e quando ele disse que Jó era rico, então ele estava acusando a Jó, né? Que a riqueza era por causa, ele era temente a Deus por causa da riqueza. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. E saiu então: só não estendas a sua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. E veio, irmãos, sabeus, caldeus, de 3 bandos, e levaram toda a riqueza de Jó, não sobrou nada, todos os animais, e cada animal que levava, vinha um servo, que eles deixavam vivo, matavam todos, não deixavam um, e dizia assim ele: sobrou só eu para te trazer as boas novas. Que boas novas, né, irmãos? E dia após dia foram morrendo toda a sua criação, e eis que tudo foi rapidamente, de repente, irmãos. Então sucedeu no versículo 19, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Irmãos, então veio a notícia que todos os filhos de Jó morreram. A casa caiu, eles estavam num banquete, a casa caiu e matou todos os filhos de Jó. Não sobrou nenhum, irmãos. Você pode imaginar a dor do coração desse homem? Você é capaz de imaginar o quanto este homem sofreu? Porque a gente faz tudo, não faz, pastor Redãozinho? Por amor a um filho. Eu lembro da luta do pastor com o Jojô, e o Senhor deu vitória. Porque o povo de Deus creu, o pastor creu, a igreja orou, e Deus deu a vitória, irmãos. Aleluias. É assim que o Senhor faz, porque Ele é poderoso para nos conceder a vitória.
Não sobrou nenhum de seus filhos, todos morreram, irmãos. Então, sabe o que Jó fez no versículo 20? Acompanha comigo aí do capítulo 1. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, irmãos. Ele adorou o Senhor, perdeu tudo, não tinha mais nada. Ainda morreu todos os seus filhos, as suas filhas, e ele ainda foi prostrar e adorar o Senhor. Jó não murmurava, ele não tinha atitude para reclamar, para murmurar, para lamuriar as coisas perdidas, mas ele adorou o Senhor. Essa deve ser a minha e a sua atitude, é adorar o Senhor. Quando nós estamos passando luta, nós devemos adorar o Senhor. Estamos na alegria, adoramos ao Senhor. É de contínuo, irmãos, que nós devemos estar orando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pessoas aqui dentro que já passaram muitas lutas, muitas dificuldades, foram muitas angústias, mas o Senhor deu a vitória. Aleluia. O Senhor fala no meu coração: olha, você foi vitorioso porque você me buscou, você orou, você jejuou e dedicou, e o Senhor deu a vitória, porque Ele é Deus e Ele ouve a oração do seu justo, do fiel, daquele que serve a Deus. E não ficou só nisso não, irmãos. A partir do capítulo 2, e veio também outro dia, em que os filhos de Deus vieram à presença do Senhor, e quem apareceu lá de novo, irmãos? Satanás entre eles. E o Senhor pergunta de novo: de onde tu vens, Satanás? E ele de rodear a terra e passear por ela. Então ele não cansa, irmãos. Ele está sempre olhando. Ele está sempre em derredor, buscando alguém que possa tragar, enchendo os ouvidos das pessoas de comichão, levando as pessoas a desistirem, a desanimarem de servir ao Senhor. Problemas, lutas, dificuldade. E olha o que aconteceu ainda com Jó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Veja o que o Senhor disse para Satanás, irmãos. Satanás é acusador. Ele ainda foi lá acusar, e incitou, mesmo assim incitou o Senhor para que consumisse Jó sem ele ter causa nenhuma para isso. Ele era temente, reto e íntegro diante do Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele então pediu, ele disse para Deus: carne por carne, e tu verás se ele não vai blasfemar. E o Senhor disse para ele: então toca na carne dele, mas não lhe tira a vida. Sabe o que aconteceu com Jó, irmãos? Versículo 9 do capítulo 2. Então, versículo 8, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha, irmãos, para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então ele estava cheio de feridas, úlceras malignas, irmãos. Eram tumores malignos que Jó possuía. Mas ele lhe disse, então veio a sua mulher e disse para ele: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Então Jó disse para ela: mas lhe disse Jó: como qualquer doida falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ele não pecou com os seus lábios contra o Senhor, mas ele perseverou em andar na presença do Senhor, em glorificar o nome do Senhor. Aí apareceu lá, irmãos, ainda 3 amigos, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Então esses amigos apareceram lá para poder acusar Jó, dizer que ele estava em pecado, E quando chega no versículo, a partir do versículo 30, capítulo 38, o Senhor então
começa então a conversar com Jó. Dizer: Jó, onde tu estavas quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu criei isso, quando eu formei. E quando chega no capítulo 42, irmãos, já estou, poucos minutos nós encerramos a mensagem. Então, irmãos, quando chega no capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor. Jó então entendeu tudo aquilo que Deus havia falado com ele. E disse: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Mas escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluias! Olha a atitude deste homem, deste servo de Deus, irmãos. Ele se humilhou na presença do Senhor. Ele adorou o Senhor com o corpo todo cheio de chagas, todo doente, todo problemático, mas ele continuou adorando ao Senhor, Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus mudou o cativeiro de Jó, porque é assim que Deus faz com aquele que Ele ama. Ele muda a situação na nossa vida, irmãos. O homem diz: não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito sim, porque Deus ressuscita mortos. Lázaro já estava fedendo, irmãos, 4 dias, e o Senhor mandou ele sair lá de dentro daquela tumba, e Lázaro saiu, porque Deus é Deus, irmãos, e Deus continua fazendo as mesmas coisas. Deus não mudou, irmãos. Deus pode ressuscitar em nosso meio, e Deus tem ressuscitado inúmeras vidas, e às vezes nós não vemos com os olhos, mas tem ressuscitado vidas que estavam lá no mundo mortas, no pecado, nos delitos, deixado, desamparado, pessoas que não tinham nenhum valor nenhum, e o Senhor resgata e traz e torna-se pessoas abençoadas por Deus, porque Deus é Deus, amados irmãos. Então esses amigos, e sucedeu, pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora vocês vão pedir a Jó para orar por vocês, porque eu só vou ouvir a oração de Jó. Porque vocês falaram mal do meu servo, que era íntegro e reto. Quantos muitas vezes não falam, irmãos? Não conhece a gente, não sabe a vida da gente, e fala mal. Não devemos, irmãos, não é adorar o Senhor, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé? Não olhar para que as pessoas estão passando ou estão vivendo. Se a pessoa está necessitando, pedindo oração, vamos orar por ela. Se você for tocado no coração na madrugada, ou seja, no dia, e sentir de orar por alguém, ore por aquela pessoa. Não desista. Portanto, Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele então ofereceu sacrifício, né? Os amigos dele ofereceram sacrifício, então Deus, Ele mudou o cativeiro de Jó. Então o Senhor virou o cativeiro de Jó, e confere a ele, está aqui, e virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto antes tinha. Versículo 12, e assim do capítulo 42, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque tivera 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Versículo 16, depois
disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de anos. Então é assim que o Senhor faz, irmãos. Você está passando luta agora, mas o Senhor vai mudar a sua situação. Pode ser luta financeira, pode ser luta espiritual, material, física. O Senhor, Ele muda a história da nossa vida, porque Ele é poderoso para mudar situações, porque Ele é Deus, amados irmãos. Aleluias. E o último exemplo que eu quero dar aqui, irmãos, aleluias, é do apóstolo Paulo, o servo do Deus vivo. Em seus momentos finais, na sua 2ª prisão em Roma, estava perto de sua partida para a glória, e ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, exortando a Timóteo para permanecer na sã doutrina, na palavra da verdade. 2 Timóteo, do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8, nós iremos ler rapidamente. E nós, irmãos, como servos de Deus, também não estamos isentos de passarmos lutas e dificuldade. Mas a consequência da perseverança é a vitória. Perseverar em oração e servir ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Abram comigo lá, irmãos, em 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. Versículo 8 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele está falando a Timóteo, escrevendo a Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, é um desejo desordenado por riquezas, bens materiais e prazeres sensuais. É isso que muitas vezes acontece. Esses homens desprezaram e desviaram os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, que são coisas imaginárias, né? Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Não se misture com esse povo que não quer, que vive adorando outros deuses, que vive sacrificando inúmeras imagens. Mas, irmãos, Deus, Ele é Deus de misericórdia. Mas tu se sobra em tudo e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, se nós perseverarmos, como Timóteo perseverou, Paulo perseverou, ele, até o último dia da sua vida, porque ele diz aqui, olha, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, porque ele morreu tendo o pescoço cepado do seu corpo em uma guilhotina. Então Deus, amados irmãos, Ele, não pense que servir a Deus não vai ter dificuldade. Tem dificuldade, irmãos. O servo de Deus passa por luta, não está isento de luta, não. Todos nós passamos lutas e dificuldade, mas existe um Deus que está conosco em toda e qualquer situação e circunstâncias da nossa vida. Salmo, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. E eu quero trazer, irmãos, o exemplo de Cristo em Filipenses. Já estou encerrando, irmãos. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Eu vou ler rapidamente aqui com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, perdão, irmãos. Do versículo 5 ao versículo 11, diz assim:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse, irmãos, foi o maior de todos os sacrifícios apresentados, foi o de Jesus por mim e por você, porque Ele nos trouxe a vida e a vida eterna, e Ele nos trouxe com abundância, amados irmãos. Portanto, como diz Mateus 7, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, são muitos que entram pela porta larga, e porque estreita e apertada é a porta, e o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. São poucos os que encontram o caminho, porque temos inúmeros exemplos, irmãos, de que porta e caminho devemos entrar e seguir, pois Jesus nos ama e precisamos a cada dia reconhecer a sua bondade e a sua misericórdia. Por isso é que nós estamos vivos até hoje, porque o Senhor, Ele nos ama. E eu quero te convidar para ficar de pé em nome de Jesus, para nós orarmos e agradecermos a Deus. E eu creio, assim como Deus falou meu coração, Ele falou também ao seu coração nesta noite, porque Ele é Senhor, Ele é poderoso. Aleluias. Senhor, eu quero te louvar neste momento, te adorar. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai, por cada irmão aqui presente, Senhor, por cada vida, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, por estes momentos tão preciosos que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando a Tua palavra. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Lutero. Podeis assentar, meus irmãos. Que bênção, que palavra gostosa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o nosso pastor Geraldo, cada dia mais e mais. Eu digo que eu gosto de ouvir o pastor Geraldo, porque a palavra é bonita e a voz também é bonita, né? Ô voz bonita, rapaz. Queria ter esse vozeirão abençoado. Ah, Deus me deu esse, né, irmão, de nordestino, tá cara rachado, sei lá. Mas graças a Deus por tudo.